Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo a mais um devocional do dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Aldineide, faça bom dia, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos ao nosso Café com Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Já vai preparando a sua Bíblia. Já vai pegando a sua Bíblia, papel, caneta na mão para vocês anotarem as mensagens de hoje. Shirley, faça bom dia, seja bem-vinda. Nós vamos ler hoje a crucificação de Jesus. Vai estar lá em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. A gente vai finalizar hoje o capítulo 27. Então, se você puder pegar a sua Bíblia e pegue, se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. Pega papel, caneta na mão. Para você que não me segue, já começa a me seguir. O áudio está baixo. Melhorou? Ou tá baixo ainda? Deixa eu aproximar mais um pouco. Continua baixo ou deu uma melhorada? Hoje nós vamos falar sobre a crucificação, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, a guarda do sepulcro. Melhorou, então tá bom. Então, se você puder fechar os seus olhos aí no seu lugar, feche. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. A gente pedir para que o Espírito Santo ministre aqui neste lugar. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, meu Deus, por mais um dia. Eu te agradeço pela graça e pela misericórdia que se renova a cada dia, Senhor. Obrigada pelo ar que respiramos, obrigado por esse ambiente, obrigado por se fazer presente em nossas vidas, meu Deus. Querido amigo Espírito Santo, que não seja eu, mas sim o Senhor ministrando aqui neste lugar. O Senhor tem total autoridade e liberdade para que o Senhor venha falar através de mim, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que vai estar aqui presente, que vai assistir depois. Que o Senhor possa nos transformar, nos renovar através da Tua palavra. Que não saímos aqui da mesma forma que entramos, mas renovados, transformados, instruídos através da sua palavra. Que não seja mais eu, mas sim o Senhor tomando direcionamento e falando através de mim, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Então hoje a gente vai finalizar o capítulo 27. Segunda-feira a gente vai ler o capítulo 28 e vai finalizar o livro de Mateus. Para quem está chegando aqui, a gente está lendo o Novo Testamento, a gente iniciou com Mateus. Vamos finalizar ele na segunda-feira. Então, se você não acompanhou, passe a acompanhar aqui, para que você possa começar a fazer seu devocional aqui junto com a gente, crescendo nessa mesma fé. A crucificação. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tiraram as sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e a outra à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salva-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Para quem não assistiu ontem foi o início, onde o povo escolheu soltar Barrabás, um prisioneiro, e crucificar Jesus. Amando dos sacerdotes, dos mestres da lei, o povo, eles foram ali induzidos a escolher crucificar Jesus e soltar Barrabás. E ali começou o início da crucificação de Jesus. Jesus, ele foi levado à cruz, um lado ficou um ladrão, 2 ladrões, o lado direito e o lado esquerdo, e Jesus ali no meio dos 2 ladrões. E na hora da crucificação, o povo começou a insultar Jesus, falando: Você não é filho de Deus, desce daí. Começaram ali a tentar instigar que Jesus, às vezes, talvez lançasse dele um poder, ou ele reagisse de alguma forma. Eles estavam ali lançando insultos a Jesus, falando: Você não é o Rei dos Reis, você não é o Rei dos Judeus, por que você não se salva agora?
Então, o tempo todo, Jesus, dentro da sua trajetória, ele foi insultado, ele foi caluniado, as pessoas tentavam ali fazer com que Jesus reagisse de uma outra forma. E Jesus, ele teve autodomínio, domínio próprio, e o principal, ele teve confiança em Deus. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele. Então, o tempo todo, eles estavam ali zombando de Jesus, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Grifa nisso aí. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões. Sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Jesus, ele preferiu confiar em Deus do que responder os insultos dos mestres da lei, do pessoal que estava pedindo para que ele provasse que ele era o Filho de Deus. Quando as pessoas pedem para que você prove quem você é, para que você prove algo, isso não vem de Deus, isso vem do inimigo. Então, toda vez que você tiver que provar algo para alguém, essa pessoa não confia em você, isso não vem de Deus, isso vem do inimigo. Jesus, ali o tempo todo o povo estava pedindo para que ele provasse que ele realmente era filho de Deus. Só que Jesus preferiu o quê? Confiar em Deus, a justificação de Deus. Ele sabia qual seria o final da sua crucificação, que era a sua ressurreição. Então, Jesus, o tempo todo que estava sendo insultado, estava sendo lá zombado pelo aquele povo, ele preferiu confiar em Deus e não responder àquele povo, conforme eles queriam que Jesus respondesse eles. A morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra no meio-dia, às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja e bebeu-se no vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Então Jesus, no momento que ele estava na crucificação, onde ele estava sendo chicoteado, as mãos dele já estavam pregas em pregos lá, ele gritou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele estava na cruz, ele estava ensanguentado. Ensanguentado significa que ele levou sobre si os nossos pecados, então ele estava sujo de sangue, estava sujo dos nossos pecados. E ele começou a gritar socorro por Deus: por que me abandonaste? E naquele momento, uma pessoa queria ajudar Jesus, não bebeu dele um vinagre, e alguém gritou falando: deixa, vamos ver se Elias vem ajudar. Então, mesmo Jesus ele passando aquela situação na crucificação, entregando o seu corpo, o seu espírito em favor de muitos, mesmo assim as pessoas ainda o insultavam. Naquele momento, o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Mãe, faça um bom dia, seja bem-vinda. Lu, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então, no momento que Jesus entregou o Espírito e o véu se rasgou de cima para baixo, significa o quê? Que agora não precisava mais de intermédio para você ter acesso a Deus. Quando os sacerdotes eles iam lá fazer o sacrifício para falar com Deus, eles entravam no lugar e rasgavam ali o véu. E o véu que se rasgou ali em Jesus significa o quê? Que agora não precisa mais de intermédios, que você tem acesso a Deus diretamente. Você não precisa pedir intercessão de alguém, pedir para que alguém vá falar com Deus em favor de alguma pessoa, ou enfim, para que você tenha a sua oração atendida. Porque hoje você tem esse livre acesso ao Pai. Você tem livre acesso ao Pai, você não precisa de intermédios. Ou seja, é simplesmente você sentar e conversar com o Espírito Santo, fazer sua oração, que dê em nome de Jesus, para que ela possa chegar em Deus. Então, toda oração que você faz em nome de Jesus, e essa oração ela chega até Deus. Então, não precisa mais de intermédios. Você já tem esse acesso, porque o véu ele foi rasgado de cima para baixo.
aonde que te dá acesso livre ao Pai. Fez sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. E a partir do momento que o véu ali se rasgou, houve ali um terremoto, os sepulcros se abriram ali, a terra tremeu. Por quê? Porque os santos que estavam mortos, eles ressuscitaram. Os santos que estavam mortos, eles ressuscitaram. Então Jesus, ele pegou a chave do inferno, aonde que hoje nós somos transportados das trevas para a luz, aonde que hoje nós temos acesso direto ao Pai, aonde que hoje nós temos perdão de pecados e vida eterna. Fez sentido, gente? Então tudo que estava lá nas escrituras que Jesus prediz que iria acontecer, que o momento dele estaria chegando, era sobre isso. De que Jesus ele veio para perdão de pecados, que ele ia ser crucificado, ia pegar a chave do inferno para que a gente tivesse perdão de pecados, acesso ao Pai, para que a gente tivesse a vida eterna. Então tudo se cumpriu de acordo com as escrituras. Ele foi entregue pelos seus, que eram os judeus. Eles negaram Jesus ali, os judeus negaram Jesus. Jesus hoje nos aceita como filhos, nos adotou como filhos dos gentios. E hoje nós somos chamados de filhos de Deus, porque Jesus entregou ali a sua vida em favor de muitos para nos redimir, para que a gente tivesse perdão de pecados e nos conduzisse ali à vida eterna. Fez sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, depois que Jesus ele ressuscitou, ele entrou na cidade santa e apareceu a várias pessoas. Quando os santuários que ali vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, depois que tudo isso aconteceu, que a terra tremeu, que o véu se rasgou de cima para baixo, que Jesus ali apareceu, ressuscitou, os mortos saíram do sepulcro, eles ali deram conta de que Jesus realmente era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus, depois de ter crucificado. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas iam seguindo Jesus desde a Galiléia para servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu num lençol limpo de linho e o colocou no sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e uma outra Maria estavam ali assentada em frente do sepulcro, à guarda do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, o chefe dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destancamento, respondeu Pilatos. Podem ir, mantenham o sepulcro em segurança, como acharam melhor. Eles foram, armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destancamento montando guarda, lacraram a pedra. Então, aqui o que acontece? Mesmo o povo, ali os sacerdotes, os mestres da lei, tendo induzido aquele povo a ter entregado Jesus na crucificação, depois que Jesus foi crucificado, o corpo dele foi colocado dentro daquele sepulcro onde que José tinha reservado lá o sepulcro de Jesus. Eles o quê? Eles ainda não queriam dar um fim em Jesus, falando o seguinte: coloca uma guarda aqui, porque como esse impostor falou que ele ia ressuscitar ao 3º dia, deixa ele com uma guarda para que os seus discípulos não venham pegar o seu corpo. Então, até mesmo depois, os mestres da lei ainda estavam tentando dar um fim em Jesus. Só que, conforme as Escrituras, o Filho de Deus ele viria para resgate a muitos, a perdão de pecados. Então, poderia colocar lá guarda, poderia vigiar durante o dia inteiro, que as Escrituras iriam se cumprir, que Jesus iria ressuscitar, ele ia aparecer aos seus discípulos, à multidão, ia subir com grande glória e sentar à direita de Deus Pai, e toda a autoridade do mundo foi dada a Jesus.
Ou seja, os mestres da lei, com medo, por poder, por ganância, ainda tentaram colocar uma guarda lá, um pessoal de guarda para poder não falar que Jesus iria ressuscitar. Para que não os discípulos chegassem lá e pegassem o corpo, porque eles achavam que os discípulos iriam pegar o corpo de Jesus para falar que ele foi ressuscitado. Então os mestres da lei, gente, desde o início até o final, eles o quê? Eles perseguiram Jesus. Até o final eles perseguiram Jesus. Eles caluniaram Jesus. Eles insultaram Jesus. Eles fizeram a cabeça do povo para que crucificasse Jesus. Porém, tudo isso era para que as Escrituras se cumprissem, aonde que Jesus seria crucificado, ele iria ressuscitar, para que hoje eu e você tivesse vida, tivesse perdão de pecados, tivesse acesso ao Pai, tivesse vida eterna. Fez sentido, gente? Está fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários. Quais são as mensagens que a gente tira dentro desse devocional de hoje, recapitulando tudo? Jesus preferiu confiar em Deus do que responder aos insultos do povo. Como eu falei, Jesus o tempo todo o povo estava pedindo para que você não é o filho de Deus, você não é o rei dos judeus, então desce daí. Você não é o filho de Deus? Então, não consegue nem salvar o povo, não consegue nem se salvar? Tudo isso, gente, vem do inimigo. Toda provação que você precisa provar para alguém, isso não é de Deus, isso é do inimigo. E Jesus sabia quem ele era, que ele era filho de Deus, que Deus iria ressuscitar e colocar todas as coisas debaixo do seu pé. Então ali Jesus, ele preferiu se calar, ele preferiu confiar em Deus. Então, em alguns momentos da nossa vida onde isso pode acontecer, que as pessoas tentam provar, tentam fazer com que você prove as coisas, confie em Deus, na justificação de Deus, na mão de Deus, no poder de Deus, porque Ele é quem justifica todas as coisas. E Jesus, ele foi justificado no momento que ele ressuscitou, apareceu para aquele povo, e o povo depois o reconheceu como esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Então Jesus não precisou ali responder àquele povo se ele era ou não Filho de Deus, porque quem o justificou, quem colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, foi o próprio Deus vivo. Fez sentido, gente? Elias, faça um bom dia, seja bem-vindo. Jesus, ele entregou o Espírito para salvar a sua vida e ele levou sobre si as suas enfermidades e suas dores. Jesus, a partir do momento que ele estava lá na cruz, ensanguentado, ele levou sobre si as suas doenças, ele levou sobre si os seus pecados, ele levou sobre si as suas enfermidades. Então hoje você está debaixo da graça, onde que você tem perdão de pecados. Então, se um dia você errou, se um dia você andou por caminhos que não eram de Deus, hoje você pode se arrepender genuinamente e estar debaixo da graça para você ter o perdão dos pecados. Porque Jesus, o propósito dele, o plano de Deus é que entregasse o seu filho, ele fosse morto naquela cruz, derramasse o seu sangue, para que hoje eu e você estivéssemos protegidos e revestidos pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. Então hoje nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos protegidos, revestidos pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. Então hoje você tem perdão de pecados, hoje você é transportado das trevas para a luz através do sangue de Jesus, pelo corpo de Cristo, pela morte de Jesus, por ele ter entregue a vida por amor a muitos, a mim e a você. Então hoje nós estamos debaixo da graça, porque Jesus entregou seu filho, porque Jesus entregou sua vida, porque Deus entregou seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele pegou as chaves do inferno para que hoje você fosse transportado das trevas para a luz. Então Jesus, quando ele foi crucificado, ele ficou 3 dias, né? Ele ressuscitou no 3º dia. Então ele pegou as chaves do inferno, no 3º dia ele ressuscitou, as portas dos sepulcros lá foram abertas, então os santos que estavam mortos, eles foram ressuscitados. Então Jesus, ele através da sua crucificação, hoje nós somos transportados das trevas para a luz. Como assim transportados das trevas para a luz? Antes de você conhecer Jesus, antes de você reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador, você vivia em pecado, você vivia nas trevas, você vivia levando uma vida que não é santa.
Hoje, depois que você conhece Jesus, tem um encontro com Jesus, reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, ele te transporta dessas trevas e te passa para a luz. Onde que você é limpo, onde que você tem perdão de pecados, onde que ele ressignifica muita coisa na sua vida, ele te limpa, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e aonde você tem perdão dos seus pecados, começa a caminhar debaixo de graça. Então tudo isso foi dado a você através do sangue de Jesus na cruz. Então você foi transportado das trevas para a luz. Mas isso é uma decisão, isso é uma escolha. Então você decide se você quer viver pelas trevas ou se você quer viver na luz. Você decide se você quer viver em pecado ou se você quer viver em santidade. Ou seja, o propósito já foi feito. Jesus ele já veio, ele já entregou a sua vida, já derramou o seu sangue, já temos a graça. Só que a decisão de você viver uma vida santa, uma decisão de você ter perdão dos seus pecados, a decisão de você ter um relacionamento de Deus e viver em santidade com a presença do Espírito Santo, é uma decisão sua, é uma decisão única. Marcinho, faça um bom dia, seja bem-vindo. Tem momentos que quando Deus se cala, parece que nós somos abandonados. Mas não, tudo tem um propósito. Então Jesus, quando ele foi na crucificação e ele gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Parecia que Deus tinha o abandonado ali, porque ele estava isentado dos nossos pecados. Mas isso era o quê? Para que o propósito se cumprisse. Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. E muitas vezes na nossa vida, quando a gente está passando por um aperto, quando a gente está passando por uma situação difícil, sozinho, a gente acha que a gente está sozinho de fato. A gente acha que Deus nos abandonou. E a gente fala, Senhor, por que você me abandonou nessa situação difícil? E na verdade Deus está em silêncio. Deus fica em silêncio, porque no silêncio de Deus existe um propósito. Nessa situação existe um propósito. Então, para que a gente entenda o silêncio e o propósito de Deus, nós precisamos estar debaixo da palavra, fazendo o quê? Devocional, entendendo, ter um discernimento de entender qual é esse silêncio de Deus. Então, Deus ele não nos abandona, ele às vezes silencia e nós precisamos ter discernimento de qual o significado do silêncio de Deus. E eu já trouxe uma live falando sobre isso, que o silêncio de Deus pode ser espera, pode ser livramento, pode ser capacitação, que ele está te capacitando, ele está te preparando. No caso aqui de Jesus, o silêncio é porque Jesus estava ensanguentado com os nossos pecados e que logo depois ele seria ressuscitado. E no terceiro dia ele realmente ressuscitou. Então o silêncio de Deus tem propósito. Todo o silêncio de Deus tem propósito. Todas as fases que Deus coloca a gente para a gente passar tem propósito. Então saiba que Deus não livrou Jesus na crucificação, que foi um momento de dor, que foi um momento onde ele ficou sozinho, foi um momento onde que, as pessoas estavam insultando Jesus ali. Então tem momentos que nós vamos passar por situações difíceis e Deus vai ficar em silêncio, mas logo depois ele vai nos justificar. Logo depois vai nos justificar. E o que Deus fez? O que Jesus fez? Jesus preferiu confiar em Deus do que se justificar, do que falar de que realmente ele era filho de Deus, do que ele entrar ali naquele insulto, naquelas zoação do que o povo estava fazendo com Jesus. Ele preferiu confiar em Deus. E o que a gente deve fazer? Nós devemos confiar em Deus, porque quem nos justifica é o próprio Deus, no momento certo e na hora certa. Deus ali justificou Deus ali provou que Jesus era o Filho de Deus no terceiro dia, quando ele ressuscitou, que apareceu aquele povo e subiu ao céu, e hoje ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e toda a autoridade lhe foi dada, e todo domínio, todo governo está debaixo dos pés de Jesus. Então Deus justifica a gente no momento certo e na hora certa. Deus faz justiça no momento certo e na hora certa. Nós só precisamos confiar em Deus. Então essa foi a nossa live de hoje. Plano de ação, jejum de acordo com a sua resistência, oração, leitura da Bíblia e louvor. Por que a gente deve fazer jejum? Jesus fez jejum. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Cristo fez jejum. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Cristo, ele fez o quê? Oração. Jesus era a própria palavra. E Jesus se louvava a Deus, adorava a Deus.
Então, assim como Jesus fazia isso para cumprir o seu propósito, nós também precisamos desses 4 elementos para que a gente possa cumprir o nosso propósito aqui, para que a gente possa estabelecer o nosso relacionamento com Deus aqui. Jejum de acordo com a sua resistência, oração sem cessar, você declarar e você entrar em relacionamento. É uma ferramenta onde que você tem uma conversa com Deus, tem intimidade com Deus através da oração. Leitura da Bíblia, você alimenta o seu espírito, você cresce em espiritualidade. Conhecereis a verdade vos libertará. O que te liberta, o que te salva, o que te cura é a palavra de Deus, que é uma fonte inesgotável. Hoje você lê um versículo e te fala uma coisa, amanhã você lê ele e te fala outra coisa. Então é uma fonte inesgotável. Faça devocional, leia a palavra, crie esse relacionamento com Deus e adore a Jesus fazendo o que? Louvor. Entregue a sua adoração. Louve a Deus, entre numa atmosfera sobrenatural através do louvor, que é a adoração. Faça o plano de ação. Segunda-feira a gente vai finalizar o capítulo de Mateus, que é o capítulo 28, e logo mais a gente vai entrar em Marcos. Nós vamos entrar em Marcos. Então, segunda-feira, 6h06 da manhã, faça a leitura do capítulo 28, que é a ressurreição. Escreva no papel as mensagens, traga aqui para lá para que a gente possa crescer nessa mesma fé juntos. Faça um excelente dia, Deus abençoe vocês e até segunda-feira, 6h06 da manhã. Deus abençoe vocês.